E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, quando ele começa dizendo assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aqui ele não está falando da bebida alcoólica física. Aqui ele está dizendo de uma embriaguez espiritual. Quando eu olho para o vinho na Bíblia, ele pode estar dividido em duas fases. Ele pode ser o vinho novo e ele pode ser o vinho velho. O vinho velho é aquele que já passou pelo processo de fermentação alcoólica. O vinho novo é aquele que ainda não passou pelo processo de fermentação alcoólica. E quando a gente olha para o vinho, a gente lembra do sangue. Então o vinho novo simboliza o sacrifício do nosso Senhor, o que? Jesus Cristo. O vinho velho já tem no meio ali um fermento farisaico no meio. Um fermento farisaico. E Jesus, ele deixou claro para nós: creia no Senhor Jesus, e rios de águas vivas fluiriam do teu ventre, porque receberia o quê? O Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que estar envolvido com vinho novo, eu não posso estar envolvido com vinho velho. Se porventura eu quero estar cheio do quê? Do Espírito. Deus deu uma visão em sonhos para minha esposa, irmãos. E eu falei, eu vou pregar no sonho. Parecia, eu falava, eu vou pregar sobre isso, eu vou falar com a igreja. Aonde serve a água ali, ó, tinha do lado também uma garrafa de pinga 51. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, no abrir da nossa boca o que vai fluir é rios de águas vivas. Nós nos tornamos aquele recipiente aonde todos aqueles que chegam até nós bebem da água do Espírito. Mas no mundo espiritual também tem a água ardente. E olha o que diz o versículo 21, dizendo ali, olha lá, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor, o que? De Deus. Quando a gente está embriagado, o que a gente vai servir para as pessoas não é água viva, mas é água ardente. E o texto deixa claro que isso produz o que? Embriaguez. E aonde tem embriaguez tem o que? Contenda. Aí a gente sujeita um ao outro no temor do Senhor? Ah, não. Aí a gente contende contra o temor do Senhor. A gente contende. A gente começa a fazer algo que Deus abomina, que é promover contenda entre irmãos. E a pergunta que fica nessa noite é: quando alguém vir ter conosco, conversar conosco, sentar conosco, o que é que ele está bebendo de nós? Vinho novo ou vinho velho? Água viva ou água ardente? No vinho novo, irmãos, está em ver o Filho e crer nele. E o Filho é o verbo de Deus, é a própria palavra de Deus. Então, voltando no texto lá no versículo 18, é o que ele diz: então, não vos embriagueis com vinho em que há o que? Contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se envolva com vinho novo, não com vinho velho. Aí ele diz, olha lá, ó, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, no abrir da nossa boca tem que sair palavra o quê? É o está escrito, é assim que funciona na palavra. Não é o jeito que eu quero, o jeito que eu acho, não. É o jeito que a palavra de Deus nos ensina, nos ordena.
fico tanto feliz quando a gente vai iniciar aqui as oportunidades. O irmão falou: pastor, me dá uma oportunidade, porque eu tenho um salmo, um cântico, um hino para dividir com quem? Com a igreja. E quando a gente não tem nada para dividir? Que vinho que está cheio o nosso recipiente? Nada. Eu não tenho um versículo, eu não tenho um salmo, eu tirei um minuto de meditação no meu dia. Virei dentro da igreja uma garrafa de 51. Aí todos que vêm me consultar quando eu não tenho isso, olha, cantando, ele diz, cantando e salmodiando ao Senhor aonde? E a boca fala. Você sabe, quando a gente está cheio do Espírito, irmãos, eu não preciso estar aqui louvando para Deus entender que isso é um cântico e um hino a Ele. O que vai sair de nós é palavra de Deus. O que vai sair de nós são veredas retas, são os caminhos corretos. Isso sobe para Deus como um cântico, como um hino. Mas quando a gente está vazio de Deus, irmãos, é chocarrice, é parvoíce, é torpeza. E no meio dessas palavras, o ambiente fica pesado, fica aquele jugo, porque são só obras da carne, não são obras do... Irmãos, presta atenção, Deus habita no meio do quê? Dos louvores. Nós temos a visão errada de louvor. A gente acha que louvor é só cantar junto com o ministério de louvor. Quando a gente aconselha correto, quando a gente abre a boca e tem sabedoria na hora de falar, quando as instruções que saem de nós estão em conformidade com as escrituras, isso para Deus é um cântico, para Deus é um hino, e Ele habita no meio desse louvor. Ele habita. E olha o que Ele diz no versículo 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver um tipo de embriaguez? Murmurador. Está embriagado, porque Ele manda a gente dar graça. Por quê? Está doendo, não murmura não, dá o quê? Dá graça. Está difícil, dá graça. A doença bateu, Deus, eu te dou graça. O teu trabalho está difícil lá dentro, as circunstâncias estão difíceis, dá graça, irmãos. Porque isso para Deus é um cântico e é o quê? É um hino. Mas a gente fica muitas das vezes o quê? Pelo amor de Deus, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. Fica do lado de alguém que fica reclamando o tempo todo. Irmão, se você deixar aquilo descer no teu coração, você se embriaga. Aí começa a sair do meio da reclamação palavras torpes, chocarrices e parvô. Começa a sair tudo esse tipo de coisa. Para a gente não se embriagar, a gente tem que caminhar olhando única e exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé. Irmão, se teve uma pessoa que passou nessa terra de viventes, que eu vou chamar de pessoa porque Jesus Cristo é isso, e tinha todo motivo para murmurar, e não saiu uma palavra de murmúrio da sua boca. Tudo que ele falou foi cânticos e hinos ao nosso Deus. Irmãos, olha o que está escrito nos Salmos de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Estava buscando, e quem busca de todo o coração, o que? Acha. Aí Ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, olha lá, e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Por isso que o Senhor fala para a gente sujeitar uns aos outros no que? Temor do Senhor. Porque no temor do Senhor vai cumprir na nossa vida o versículo 2. Ele vai tirar a gente de um lago horrível, água contaminada, irmãos, água suja. Ele vai tirar a gente de um charco de lodo. Charco de lodo é escorregadio. Se a gente não tomar cuidado, o charco de lodo faz o que com a gente? Sabe, tudo aquilo que leva a gente a quedas. E Ele vai pôr os nossos pés sobre uma... Você sabe quem que tem os pés sobre a rocha? Aquele que ouve e pratica.
que Ele vai firmar os passos. Sabe o que é isso? Firme, constante, sempre abundante no... Irmão, se eu estou com a vida ainda no lago horrível, se eu estou com a vida ainda no charco de lodo, se eu estou com a vida ainda que os meus pés estão sobre a areia e não sobre a rocha, se eu não estou com os meus passos firmados, eu estou embriagado, eu não estou cheio do Espírito. Só que quando eu coloco tudo isso na minha vida, eu cumpro esses 4 requisitos, o versículo 3 é inevitável, olha lá, e pôs o que na minha boca? Um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso... Irmãos, quando alguém vem aqui e pede uma oportunidade, seja para fazer uma oração, para trazer um versículo, eu olho para o céu e falo, glória a Deus, está se esforçando para sair do lago horrível, para não estar com os pés no charco de lodo, para estar com os seus pés sobre a rocha, e está se firmando. Olha a continuação do texto, diz assim, ó: muitos o verão e temerão e confiarão em quem? É nele? Não, é no Senhor. Porque quem está cheio do Espírito, irmão, só fica o tempo todo, vai ver o Filho e crê nele, vai ver o Filho e crê nele, vai ver o Filho e crê nele, entrega o teu coração a Ele, confia nele, e o mais Ele o... Mas olha o que ele diz no versículo conseguinte: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, olha lá, e que não respeita os soberbos e nem o que se desviam para mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu não bebo pinga que vim servir para mim. Eu não bebo vinho velho, eu só bebo vinho novo. Não vem com palavra que embriaga, que para mim não vou o quê? Isso não vai descer no meu o quê? Porque palavra que embriaga, se a gente começar, irmãos, presta atenção nisso, se a gente começar a confiar em quem é soberbo, se a gente começar a confiar, irmãos, em quem se desvia para a mentira, ele vai levar a gente, sabe para onde? Ou para o lago horrível, ou para o charco de lodo, ou fazer a gente edificar a casa na areia, ou fazer a gente ser inconstante na nossa caminhada com Deus. É isso que Deus quer ver saindo da minha e da sua boca: cânticos e hinos. E no cântico e hino, irmãos, não tem espaço para murmúrio, não tem espaço para reclamações. O inimigo da nossa alma, ele trabalha assiduamente dia e noite para colocar diversidades diante do nosso caminho, e Deus permite para saber o que é que vai sair do nosso quê? Coração, para saber se é salmos, se é cânticos, se é hinos, ou se é ações do quê? De graça. Abacuque nos dá um ensinamento muito grande em cima disso. Abacuque capítulo 3. Veja se esse homem estava embriagado, ou se o que saía da boca dele era cânticos e o quê? Hinos. Olha lá: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, olha lá, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Murmurou, mas ele tinha motivo para murmurar, irmãos? Aí ele vem e presta um culto o quê? De ação de graças. O que sai do teu lábio é um cântico e o quê? O Senhor Deus é a minha força, e farás os meus pés como de quem? O das servas, ou da corça, irmãos. E a corça brame pelas correntes de água, não a água ardente, mas a água viva que vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. E me fará andar sobre as minhas alturas. Em outras palavras, vai me dar nível que é espiritual. Não vai fazer você uma pessoa baixa. Você já viu pessoas que no abrir da boca você fala: misericórdia, que pessoa o quê? Baixa, que nível baixo. Não, isso não é isso que Deus tem para nós, não. Ele faz a gente andar sobre o quê? Por que ele diz minhas alturas? Porque é o nível que ele o quê? Alcançou. Cada um aqui tem um nível que espiritual, e Deus fala: eu vou fazer você está sempre no máximo do teu nível espiritual. Então, voltando lá no Salmo de número 40, olha lá, versículo 5: muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem conter de ti.
eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Irmãos, presta atenção, o fato de eu e você estar vivo hoje respirando, isso para mim é uma o quê? Maravilha. Nós já aprendemos, nós somos entregues à morte todos os dias. E o aguilhão da morte não teve poder sobre as nossas vidas. Por que não teve? Por causa da nossa força? Não, porque o Senhor foi a nossa força, nosso escudo, nosso broquel. A gente tem que saber a dar graças a Deus por... Será que a gente agradece por mais um dia de vida? Por isso que, voltando lá para o texto de Efésios, irmãos, eu comecei dessa parte porque para sair da nossa boca salmos, para sair da nossa boca cânticos, para sair da nossa boca hinos, tem que acontecer o que está no começo ali no versículo de número 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecer. Irmãos, quem está no meio de gente que está morta espiritualmente falando, de um morto espiritual, de um zumbi, né? Quem que já sonhou aqui com um zumbi? Um zumbi é um morto espiritualmente falando. O que essa pessoa vai servir para mim e para você? É vinho novo ou vinho velho? É vinho velho. O que essa pessoa vai servir para mim e para você? É água viva ou água ardente? Os que estão mortos espiritualmente falando só vai nos embriagar. Por isso que ele fala: ei, desperta. Quem está morto espiritualmente é soberbo. Quem está morto espiritualmente, irmãos, como a gente leu no texto, já se desviou para mentira. E eu vou lá com o meu copo naquela fonte, falo: enche aí, e bebo tudo que ela fala. Vai ficar cheio do Espírito de Deus? Vai vir daqui cânticos, hinos, salmos para as nossas vidas? É óbvio que não. Pelo contrário, ainda tudo que sair dessa pessoa vai fazer da gente uma pessoa contenciosa, primeiro com a palavra de Deus e depois com os irmãos que são aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha lá: e Cristo te esclarecerá. Olha a água viva, creia no Senhor Jesus. Portanto, olha lá, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, não como pessoas que estão embriagadas, mas que estão cheias do Espírito, porque um dos Espíritos é o Espírito de sabedoria, remindo o tempo, porque é um tempo determinado para cumprir todo o que? E o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Pastor, mas a minha cura não chegou. Você pode ter certeza, se fosse tempo já tinha o quê? Isso se ele quiser o que? Curar. Porque quando ele opera, irmãos, quem impede? Você imagina aquele cego de nascença, que todo mundo perguntava quem pecou, foi o pai dele ou a mãe dele? Você acha que aquele cego não procurou a cura dele em um monte de lugar? E todo mundo que estava em volta botando a culpa num pecado da mãe, num pecado do pai, tudo embriagado. Aí Cristo veio e esclareceu, falou: ei, está naquela situação porque é para manifestar a minha glória na vida daquele. Tinha um propósito, irmãos. Tinha um propósito por detrás daquele processo. E quando chegou o tempo determinado, pronto, não foi o cego que foi até o Senhor, a bênção foi até ele e curou ele daquela cegueira. E o nome de Deus foi o quê? Glorificado. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a gente não pode estar como nécio, a gente tem que estar como sábios. Daí os fins dos dias, meus amados. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual que é a vontade de Deus? Quanto que a gente já bateu nisso? É que todos nós o que é? Veja o Filho e creia. Veja o Filho e creia nele. Veja a palavra e creia nela. Veja o sacrifício e creia nele. Porque aí a gente não vai ficar embriagado, mas nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. É tempo da gente despertar. Irmãos, guarda algo: as más conversações corrompem os bons costumes. Aonde tem embriaguez, tem má conversa. Pode se preparar, se a gente ficar ali perto,
dando crédito, dando ouvido, se alimentando daquilo, não tem jeito, vai corromper. Uma irmã botou uma palavra lá e eu creio para mim que aquilo é uma palavra do Espírito, que para tais pessoas, dizia assim a frase: essa pessoa ela não precisa que a gente ande com ela, essa pessoa ela precisa das nossas orações, de nossas orações. O Senhor fala: sai do meio daqueles que estão mortos. Essas pessoas precisam da vossa o quê? Pastor, mas Deus me levou no vale de ossos secos. Levou, mas lê o texto lá direitinho. Mas Deus não colocou no meio dos ossos secos. Você começa a ler, ele estava em volta dos ossos secos e não no meio. Ele estava no meio do vale, mas em volta dos ossos secos e não no meio dos ossos. Porque como é que ele iria profetizar lá no meio? Se lá no meio que tem é só embriaguez, se lá no meio que tem lá não é cânticos e hinos e Deus não habita. Então tem que ter alguém profetizando em prol daquilo, orando em prol daquilo. E Deus o sabe se aquilo pode reviver ou pode esses ossos reviverem. O que o profeta falou? Tu o quê? Tu sabe, Senhor, se pode ou não. E aí eu finalizo com esse último texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 14 a 16. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados com um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olha lá, irmãos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros. Olha ali com o quê? Com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação, com graça em vosso quê? Coração. Ao cântico, ao hino, entendeu? Olha os salmos e fazendo culto de ações de graça de quem não está embriagado, mas está cheio do quê? Do Espírito Santo.